Bom dia, eu me chamo Leonardo e o nosso experimento é um mergulhador cartesiano. Ele é feito com uma garrafa cheia de água, uma tampa, massinha e uma bolha de ar. No nosso mergulhador, a bolha de ar faz com que ele tenha uma densidade menor e consiga permanecer na água. E o João vai fazer esse experimento. Esse aqui é o nosso mergulhador, feito com um pouquinho de massinha e uma tampinha. E isso aqui é o que vai representar o nosso mar, que é onde o mergulhador vai mergulhar. Agora vamos inverter a garrafa. A pressão é uma força exercida sobre uma determinada área. No líquido, quanto mais fundo, maior a pressão, de acordo com o teorema de Stevens. Quando apertamos a garrafa, aumentamos a pressão dentro dela. De acordo com o princípio de Pascal, quando apertamos a garrafa, a pressão dentro dela vai aumentar igualmente dentro do líquido, e depois ela vai ser transmitida para o mergulhador. No mergulhador, quando a pressão chega nele, a bolha de ar dentro dele vai ser compensada, diminuindo ela. Assim, o seu volume ele vai acabar diminuindo também. Isso é que vai fazer ele afundar. Quando a bolha de ar é comprimida, ela ocupa menos espaço e mais água entra pela tampa. Consequentemente, a densidade dela aumenta porque há mais massa concentrada no seu volume. Por isso, o nosso mergulhador tende a afundar. Faz um empuxo. O empuxo é basicamente uma força que é provocada pela água, evitando que o mergulhador afunde. Nesse caso aqui, sendo representado pela estrutura que temos aqui. E ao mesmo tempo, também temos o peso, que é uma força gravitacional que vem no sentido contrário, fazendo com que querendo que ele afunde. Mas nesse caso, eles vão estar no equilíbrio estático. Segundo o princípio de Arquimedes, quanto mais água o objeto desloca, maior vai ser o empuxo para conseguir equilibrar. Quando a gente aperta a garrafa, o que vai acontecer? A bolha de ar vai diminuir. Ou seja, vai deslocar menos água por causa que a bolha de ar vai diminuir. E acontecendo isso, o empuxo também vai diminuir para equilibrar. Só que uma coisa vai mudar, que é o peso do objeto. E por conta disso, o peso vai continuar igual, ele vai estar maior que o próprio empuxo. E aí, fazendo com que ele afunde. A pressão diminui e a bolha de ar volta a se expandir. Assim, o mergulhador volta a ter um espaço maior, no caso, ocupar menos espaço no ar, e a sua densidade ela diminui. Com isso, o empuxo ele vai ser maior que o peso e ele vai subir, no caso, o mergulhador. E isso vai basicamente mostrar como a pressão, o volume, a densidade e o empuxo estão relacionados. O que ocorre com o volume da bolha de ar do interior da tampa da caneta quando a garrafa PET é pressionada lateralmente com as mãos? Ela diminuiu porque quando pressionamos a garrafa, basicamente a pressão sobre a água aumenta, fazendo com que ela ocupe o espaço de ar da bolha de ar, o espaço da bolha de ar dentro da garrafa. E a bolha de ar basicamente é responsável por ajudar a tampa a poder flutuar, porque a densidade do ar é menor que a densidade da água. E quando ficamos sem a bolha de ar dentro ali da garrafa, basicamente a tampa ela vai estar diferenciando aos poucos. A sua densidade ela vai aumentar e ela vai afundar. Inicialmente, a tampa da caneta se encontra em equilíbrio estático, ou seja, a força-peso da tampa se equilibra com o empuxo. Após as laterais da garrafa PET serem pressionadas, o que ocorre com a relação entre peso e empuxo? O peso da tampa da caneta aumenta, pois a bolha de ar que deixava em equilíbrio entra a água, que aumenta seu peso, que consequentemente vai contra a força do empuxo, levando ele ao fundo da garrafa. Quais semelhanças você acredita que esse experimento tem em relação à tática que o mergulhador adota para aumentar sua profundidade? A relação entre os dois é o seguinte: quando apertamos a garrafa, a pressão vai na água e depois vai para a tampinha, assim comprimindo o ar está dentro dela, fazendo a tampinha afundar, por causa que o seu volume e o empuxo diminuiu. E a mesma coisa com a gente quando a gente vai mergulhar. Quando a gente tira o ar do nosso pulmão, a gente vai estar deslocando menos água e o nosso volume, o empuxo que a gente vai estar exercendo vai ser menor, fazendo a gente afundar da mesma forma.